Fala galera, tudo bom? Meu nome é Ivan Galassi, sou professor de matemática. Então bora lá. A gente selecionou aqui alguns temas que são os principais temas que a gente tem dentro da matemática do Enem. Entenda que o Enem tem uma grande diferença dos vestibulares comuns para ele. Primeiro, porque a prova de matemática é a maior prova lá dentro. São 45 questões e são muitas questões. Muito mais do que qualquer outro vestibular. E além disso, os grandes vestibulares trabalham com a teoria clássica dos testes. O que significa isso? Que quanto mais acerto você tem, maior é a sua nota. No Enem não funciona assim. O Enem trabalha com a teoria de resposta ao item que mensura a coerência do aluno. Ou seja, quanto mais questões fáceis você acertar, maior é a sua nota. Tem alunos que têm o mesmo número de acertos, mas as suas notas variam demais. Por quê? Porque as questões fáceis e médias valem muito mais do que as questões mais difíceis. Então, para o Enem, além de você ter conhecimento, obviamente, você tem que ter uma estratégia de prova. Isso é extremamente importante. A gente vai falar de grandezas proporcionais, vai falar de função afim e também vai falar sobre estatística. Então, vamos lá. O primeiro assunto que a gente vai falar aqui hoje, galera, é sobre as grandezas proporcionais. As grandezas proporcionais, elas dividem-se em muitos assuntos. Por isso, obviamente a que mais aparece dentro do Enem. A gente vai falar de razão e proporção. Entenda uma coisa, razão nada mais é do que a divisão entre duas grandezas. Mas é uma divisão com um objetivo. Quando você quer comparar duas coisas, quando comparar uma grandeza com outra, a gente usa a razão. Vocês já usaram a razão em inúmeros momentos. Por exemplo, na física, você trabalha com velocidade, que é a razão, a comparação entre duas grandezas, espaço e tempo. Também já trabalharam com densidade, que é massa por volume. Aqui na matemática, a gente trabalha com várias razões também. Por exemplo, escala, que é a representação de um desenho pela realidade, né? Ou também porcentagem. Porcentagem é uma razão que você compara algo com 100. É alguma coisa dividido por 100. A gente pode representar a razão como uma fração normal, x sobre y, ou ainda x está para y, com esses dois pontos. São as duas maneiras que a gente mais trabalha representando razões. Agora, se eu quiser comparar razões, a gente tem o que a gente chama de proporção. E aí tem muitas aplicações. Por exemplo, vocês acham que tudo dá para resolver por regra de 3. A regra de 3 é uma aplicação de proporção. Lá na geometria plana, quando a gente fala de semelhança de triângulos, a gente está falando também sobre proporção. Então, a proporção também é extremamente útil. Agora, se liga, somente com esse conceito pequeno de razão, a gente consegue fazer uma questão do Enem. Uma questão simples que você precisa acertar e clássica. É uma questão que mostra pra gente um ônibus e esse ônibus ele tem 42 lugares, está numerado os lugares. A pergunta é extremamente simples. Ele falou assim, ó, qual é a razão entre o número de assentos já vendidos e o total de assentos desse ônibus? Galera, ele quer a razão entre o número total e os já vendidos. Na verdade, entre já vendidos e o total. Pô, já vendidos ele disse que está destacado em cinza. Basta você contar. Se você contar esse destacado em cinza, dá 16. Então, vendidos, aqui ó, vendidos, você tem 16. E o total, você tem 42. Portanto, a razão entre vendidos e total é simplesmente o que ele quer, 16 sobre 42. Então, aqui você chega na alternativa A. Perceba, extremamente simples o conteúdo e ainda assim você consegue acertar uma questão que vai valer muito na sua coerência da prova. Agora, dentro de razão e proporção, a gente vai aprofundar um pouquinho o estudo sobre escalas. Veja só vocês aí. Escala é uma razão específica, né? É uma razão que compara a grandeza na sua representação, na imagem, no desenho, num gráfico, né? Num mapa, pela realidade. E aqui vai a minha primeira dica de ouro para você. Escala, ela é adimensional. O que isso significa? Que tudo que tiver em cima, embaixo tem que ter a mesma unidade. Então, se é centímetro, é centímetro, se é metro, se é quilômetro, porque essas grandezas vão se cortar. Eu vou cortar essa unidade de cima com a unidade de baixo e aí a gente vai ter a nossa escala sem dimensão alguma, perfeito? Então, se liga nisso. Quando a gente fala de escala, a gente está falando de comprimentos, tá? Esse comprimento é uma coisa linear. Entenda como distância, altura, perímetro, qualquer coisa que for linear. Se eu comparar coisas que não são lineares, por exemplo, áreas. Áreas são bidimensionais, é sempre uma dimensão vezes a outra. Então, duas dimensões. Algo que for bidimensional, a minha escala tem que ser elevada ao quadrado. E caso eu for comparar volumes que são tridimensionais, são três
3 dimensões, eu tenho que levar essa escala ao cubo. Mas eu vou fazer um exercício simples agora que ele fala sobre escalas, mas a escala é escala linear. Ele fala o seguinte, existe um castelo de Liechtenstein, que é na Alemanha, e um parque temático produziu um dele, uma réplica dele. E aí ele colocou as dimensões da ponte desse castelo. Ele fala o seguinte, o castelo na realidade, o castelo tem como comprimento, vou colocar aqui, como comprimento, 38,4 metros. E como largura, ele tem 1,68 metros. E a representação, que é no nosso parque temático, tem como comprimento 160 centímetros e como largura 7 centímetros. E ele quer saber qual foi a escala utilizada. Galera, se liga nessa, ó. Eu tenho aqui um pequeno problema já. Você sabe, assim como eu, que a escala é o desenho, né, pela realidade. Então, eu tenho um problema, porque na realidade eu tenho em metros, na representação eu estou em centímetros. Eu preciso deixar as duas unidades iguais. Tanto faz se você vai passar centímetro para metro ou metro para centímetro, não me importa. E tanto faz se você vai comparar comprimento com comprimento ou largura com largura, isso também não é importante. Você pode escolher qualquer um dos dois. Eu vou comparar largura com largura. Eu vou pegar a largura de cima e a largura de baixo. Porém, novamente, se você olhar, as unidades estão distintas. Então eu vou transformar esse metro para centímetro. Galera, a largura está 1,68 metros. Você sabe que 1 metro são 100 centímetros. Então basta você multiplicar por 100 para transformar isso para centímetros. Então eu vou ter aqui que a largura é 168 centímetros. Logo, a minha escala vai ficar o desenho, que é 7, pela realidade, 168. A gente pode fazer uma simplificação dessa fração, dessa razão. E 7 dividido por 7 é 1. 168 por 7 é 24. Então a gente tem uma escala de 1 para 24. Você chega na alternativa C, certo? Tudo bem? E esse foi o nosso primeiro assunto, galera. Nosso segundo assunto é função afim, ou função polinomial do primeiro grau. Para a gente que é mais chegado, função do primeiro grau. É óbvio que o assunto funções é extremamente utilizado dentro da álgebra. A gente trabalha muito com ele e tem muitas funções, mas a função que mais aparece dentre elas no Enem é a função afim. É por isso que a gente vai falar dela aqui. É claro também que tem todo um conhecimento prévio que a gente tem para falar de função. A gente vai fazer um resumo aqui da função afim, tudo bem? Lembre-se que função é uma relação de dependência. Sua mãe deve falar para você, ó, você vive em função desse videogame, vive em função de alguma coisa. Você está dependendo disso, você vive em função de algo. Na matemática é a mesma coisa. Quando uma grandeza depende de outra grandeza, a gente tem o que a gente chama de uma função. Quando essa função ela é linear, essa função é chamada de função afim ou função polinomial do primeiro grau. Ela tem a cara genérica daquele jeito aqui, ó, escrito na tela aí, ó. F de x é ax mais b, em que f de x é o cara que está em função do x. Então a gente geralmente representa por um y em função do x. É óbvio que x e y são genéricos, galera. Pode ser qualquer que seja a grandeza. Pode ser, sei lá, você vai andar de táxi. É o tanto que você anda e o valor que você paga, né? Quilômetros e valor pago. Isso tá um depende do outro, há uma relação de dependência. E o a e o b são os coeficientes, são números reais. E esses números são extremamente importantes para a gente, tanto o a quanto o b. Vou começar falando do a. O a, o cara que acompanha o x, ele é chamado de coeficiente angular. Esse coeficiente angular, ele está intimamente ligado à inclinação da nossa reta. Na verdade, lá na frente você pode até estudar sobre isso, que é a tangente da inclinação. Mas a inclinação da reta é o a que vai dizer pra gente. Se esse a for um a positivo, o nosso gráfico é um gráfico crescente. Essa reta cresce, essa relação de dependência é crescente ao longo do tempo. Se o nosso a for um a negativo, aí então a nossa reta decresce ao longo do tempo. Então o a diz exatamente isso pra gente, a inclinação da reta. Positivo cresce, negativo decresce. E o b também é importante. O b, que a gente chama de coeficiente linear, ele é, ou termo independente, né? Ele é exatamente onde o nosso gráfico intercepta o eixo y, ou seja, onde o gráfico corta o eixo y. E aí fica mais tranquilo de você ver.
Se o B é positivo, ele corta o eixo Y na parte positiva. Se o B é negativo, ele corta o eixo Y na parte negativa. Então entenda, função do primeiro grau, a grosso modo, para falar no Enem, a gente tem que trabalhar com isso. Uma relação de grandeza linear, que se o A é positivo, essa função, esse gráfico cresce, se A é negativo, ela decresce. E o B ainda mostra pra gente onde esse gráfico intercepta o eixo Y, tudo bem? Então vamos fazer uma questão aqui comigo? Na verdade, fazer duas. Uma questão prática, que a gente vai olhar o gráfico da questão, e a gente vai olhar também uma questão que tem uma tabela. O Enem também tem essa habilidade, né? Ele cobra essa habilidade da gente, ler gráficos e tabelas. Então, bora comigo aqui, ó. Esse gráfico, esse tipo de questão, eu vou também dar uma dica no final, mas esse gráfico, questões que ele dá o gráfico e pede para você a função, é muito, muito útil. E cai demais. Só que tem alguns macetes para fazer isso aqui. Eu vou fazer na manhã e depois a gente faz. Ó, ele deu um gráfico e falou assim, qual é a representação dela? No caso ele falou que era uma lucro, ó, veja só, no eixo Y é o lucro, no eixo X é o tempo. Então o X pra gente é T, porque é um tempo, e o Y pra gente é L, porque é o lucro. Então eu tenho uma função genericamente escrita lucro de T é igual a T mais B. Eu só troquei, né? Em vez de F de X é AX mais B, eu pus L de T é AT mais B. Agora, galera, mesmo se eu não soubesse nada de fazer essa questão, se você lembrasse do A e do B, você matava ela. Veja só vocês, ó, eu não falei pra você que o B é onde o nosso gráfico corta o eixo Y? Se você olhar aqui embaixo, ó, o nosso gráfico corta o eixo Y no menos 1000. Olha as alternativas. Só tem uma que é menos 1000. A letra D. Acabou. Acabou. Você conseguia matar assim. É claro que não é sempre que vai aparecer isso. Se eu precisasse escrever, Ivan, se tivesse mais do que uma que fosse menos 1000, então eu teria que fazer aqui toda a conta. Vamos comigo? Você já sabe que o B é menos 1000, então eu vou colocar aqui B menos 1000. Já sei disso. Agora, no gráfico eu tenho um ponto. Se eu tenho um ponto, basta eu substituir esse ponto. Isso para qualquer que seja a função. Estamos falando de função do primeiro grau. Mas pode ser para o segundo grau, pode ser uma função logarítmica, pode ser uma função trigonométrica, não importa a função. Essa ideia é importante, hein? Você pega o ponto e joga lá. Na função você vai descobrir os parâmetros que faltam. Aqui, ó, eu vou pegar esse ponto aqui, ó. Veja só, esse ponto, quando o x é 20, o y é 3.000. Então eu tenho o ponto aqui, ó, quando o tempo é 20 dias, o lucro é R$3.000. E eu vou substituir isso na minha função. Ó, lucro, R$3.000 é igual a A, que eu não sei, vezes o tempo, que é 20 dias, e o B, a gente já sabia que era menos 1000. Olha que bonito. Passa o menos 1000 para lá, você vai chegar em 4.000, é igual a 20A. Corta um zero com zero, passa o 2 dividindo, você vai chegar aqui, 200 é igual a A. Olha lá, galera, se eu tenho A e tenho B, eu consigo chegar na nossa função, que vai ficar L de T é igual a 200T menos 1000, que era a mesma letra D, da qual eu havia falado para vocês, tudo bem? Ó, essa dica vale pro Enem. Não vale para os grandes vestibulares, porque você provavelmente não tem tempo. No Enem, você tem 45 questões. Você precisa ser rápido. Se aparece uma função, seja do primeiro, do segundo, função trigonométrica, não importa. Se aparece uma questão que ele dá o desenho e pede a função, se você tiver com dificuldades para você não perder a função, substitui os valores nas alternativas. Substitui os valores nas alternativas. No Enem, isso vale muito a pena, tudo bem? No Enem. Perfeito? Essa questão aqui que a gente vai fazer, acho que é a questão mais difícil que a gente vai fazer hoje. E ele envolve uma função de uma maneira diferente. Muitas resoluções aqui dessa questão é feita por PA, mas a gente vai fazer por função do primeiro grau. Se liga aqui, ó. Ele falou assim, o seguinte, o tempo médio para a formação de um aluno no Brasil é de 16 anos. Ele quer saber o seguinte, a realidade é bem diferente disso. Em 95, o aluno estava no tempo médio 5,2 anos, 99, 5,8 e assim vai. Aí ele falou assim, ó, considere que o incremento do tempo se mantenha constante. Galera, então é um crescimento constante. Como é um crescimento constante, a gente pode falar que é uma função do primeiro grau, uma função afim. E aí, o que eu vou fazer é o seguinte, numa função afim, a variação no eixo Y e a variação no eixo X, elas têm que ser constantes, né? Então a gente pode trabalhar aqui com função do primeiro grau. Veja só vocês, eu vou pegar aqui um exemplo, tá? Ó, se eu pegar de 95 para 99, eu variei 4 anos. E de 5,2 para 5,8, a gente tem uma variação no tempo de estudo de 0,6. Tudo bem? Agora, o cara perguntou quanto que vai demorar para ter 70% do tempo necessário para a obtenção do curso superior. Então, galera, ó, 70%
70% do tempo necessário, que é 16 anos. Se a gente simplificar aqui o 70% com 16, vai dar 7, na verdade, vezes 16, 112 por 10, 11,2. Então aqui, ó, 11,2 anos de tempo de estudo. Ele quer saber que ano isso vai acontecer. Posso fazer a variação, ó. De 95 até esse ano, eu não sei qual é a variação. Vou chamar essa variação de x. E de 5,2 para 11,2, essa variação foi de 6 anos de tempo médio de estudo. Aí agora, galera, se liga. Fácil perceber, né? 4 está para 0,6, então com x está para 6. Esse x só pode ser 40, né? Pode multiplicar em cruz, ou então pode andar uma casa aqui e uma casa embaixo. X é igual a 40 anos. Só que se liga, 40 anos não é a resposta. 40 anos é a variação do tempo. Eu estou em 1995 e vou aumentar 40 anos. Então, 1995 mais 40 anos. Isso você vai chegar em 2035. Então, o Brasil em 2035, nessa questão, vai ter 70% do tempo necessário para a obtenção do curso superior. Perfeito? Tudo bem? Essa era a nossa segunda questão de função. Galera, o último assunto que a gente vai falar aqui hoje é sobre estatística. É um assunto que a gente tem bastante carinho, um assunto geralmente muito simples no Enem e que tem pouca teoria por trás, né? Então se liga, pouca conta, né? Pouco algébrico. A primeira parte, a gente vai falar de medidas de tendência central, ou seja, a gente vai ter uma distribuição de números e vai ver as medidas que tendem ao centro desses caras. Então vamos lá? As 3 medidas de tendência central que a gente tem é médias, moda e mediana. A gente vai começar falando de médias. Existem várias médias dentro da matemática. As mais cobradas pelo Enem são a média aritmética e a média ponderada. Então se liga, média aritmética. O que é a média aritmética? A média aritmética nada mais é do que a soma de n valores dividido por n. A gente trabalhou muito com isso, né? Você está no colégio, já fez a sua média, né? Então a média é a soma das suas provas dividido pelo número de provas que você tem, ou a soma dos bimestres pelo número de bimestres que você teve. Eu tenho um exemplo aqui para vocês. Imagina o seguinte, o time de professores do COC fez 5 jogos no Interclasse e fez os seguintes gols. 3 gols no primeiro jogo, 7 gols no segundo jogo, 4 gols no terceiro, 5 gols no quarto e 1 gol no quinto jogo. Se eu quiser saber a média de gols desse time dos professores, o que eu devo fazer? Basta eu somar todos os gols e dividir pelo número de jogos. Então vamos somar. 3 mais 7 mais 4 mais 5 mais 1 dividido por 5. Ou seja, a média aritmética de gols desse time dos professores é 4, galera. Então média aritmética simples é bem tranquilo para vocês. A gente tem também a média ponderada. E a média ponderada, ela trabalha com pesos. Não só pesos, né? No Enem a gente trabalha muito com tabelas. E a tabela também às vezes mostra frequência. Então o peso pode ser também frequência para a gente aqui. Então cada número vai ter um peso ou uma frequência. E para você calcular essa média, você vai ver o valor desse número, vezes o seu peso ou a sua frequência, dividido pela soma dos pesos ou das frequências. Por exemplo, coloquei aqui um exemplo que teve um aluno com 3 notas nos 3 trimestres. E eu dei, obviamente, hipoteticamente, aqui pesos para trimestres. No primeiro trimestre tem peso 1, no segundo trimestre peso 2 e no terceiro trimestre peso 3. Como é que eu calculo a média desse aluno? Eu vou fazer o valor da prova dele vezes o peso do trimestre, mais o valor da segunda prova vezes o peso do trimestre, mais o valor da terceira prova vezes o peso do trimestre. Então vai ficar 5 vezes 1, mais 9 vezes 2, mais 6 vezes 3. Tudo isso dividido pela soma dos pesos. 1 mais 2 mais 3. 1 mais 2 mais 3. Somando isso, você vai chegar em uma média 6,833 e vai, né? É assim que a gente calcula a média ponderada. Galera, além de médias, a gente também tem a parte mais simples e a melhor parte, a mais legal, você não erra, né? É que trabalhar com moda e mediana. Só se atente a uma coisa, quando a gente for falar de estatística, moda e mediana e distribuição de números, necessariamente seus números devem estar organizados, sejam em ordem crescente ou decrescente, mas os números têm que estar um rol de números, isso são os números organizados. Eu gosto de escrever em ordem crescente, tudo bem? Então a gente escreveu os números em ordem crescente e trabalhar com eles. Se liga nos exemplos que eu dei aqui, ó. Eu coloquei a altura de 9 alunos. Então, galera, presta atenção. Existem 2 tipos de dados. Existem dados quando a gente tem números pares de distribuição e números ímpares. Quando a gente tem número par, existe uma maneira de calcular. Quando tem número ímpar, outra. Então, eu vou começar por ímpar.
Quando eu pego aqui ó, uma distribuição que tem 5, 9, 7, sei lá, qualquer número ímpar de dados, a gente consegue facilmente encontrar a mediana. Porque o que é a mediana de uma distribuição? É o seu valor central. Ela é uma separatriz. Ela divide nosso grupo em duas partes. Então, a mediana está ligada ao valor central da nossa distribuição. Se eu tenho números ímpares, eu sempre tenho alguém central. Então, por exemplo, a altura dos 9 alunos do segundo colegial, coloquei aqui hipotético. Se eu pegar esses 9 alunos e colocar um hall, organizar os dados, eu consigo achar exatamente o valor que está no meio. O valor que está no meio aí é o 1,85. E isso é mediana. Não tem conta para fazer, galera. É só você olhar o cara do meio. E a moda? A moda é simplesmente achar aquilo que mais repete. Quando você fala assim, ó, tem um tênis que está na moda, tem um cabelo que está na moda, não é aquilo que você vê muito? Está sempre por aí? A moda na matemática, na estatística, é aquele cara que mais se repete. Então o cara que mais aparece é a nossa moda. No nosso caso aqui, no nosso exemplo, quem mais apareceu foi 1,90. Então 1,90 é a moda. Agora, quando a distribuição tem um conjunto par de números, aí não tem ninguém no meio, né? Imagina aqui, ó, 4. Não tem ninguém no meio aqui, ó. O meio aqui não existe, né? Não tem um valor central. Então o que a gente faz quando tem par? A gente pega os dois valores centrais e faz uma média entre os dois. Então, ó, se eu pegar as notas dos 6 melhores alunos de matemática, eu organizo em ordem crescente e pego ali os dois valores centrais. 9,3 e 9,5, eu somo e divido por 2, vou chegar em 9,4. Então, a mediana dessa distribuição não é exatamente um termo, tá vendo? Não tem ninguém que tem 9,4, mas é a média aritmética dos valores centrais. E a moda, de novo, que mais aparece. Ivan, não tem alguém que mais aparece, tem dois caras que mais aparecem. Então essa distribuição tem duas modas, é bimodal. Podia ter 3 modas, trimodal. Podia não ter moda, galera. Uma distribuição amodal. Todo mundo aparece uma vez. E essa é a parte mais tranquila pra gente de estatística. Vou fazer essa questão para vocês que traz exatamente esses 3 conceitos que a gente acabou de ver, média, moda e mediana. Ele fala assim, ó, na tabela mostra os gols marcados e a quantidade de partidas que esses gols foram marcados. Ele quer saber qual é a média, a moda e a mediana dessa distribuição. Então vem comigo. Primeira coisa que eu quero saber é a moda. Ele chamou de Z a moda, tá? Então a moda pra gente aqui é o Z. E ele fala o seguinte, quem é ela? Quem mais apareceu na minha distribuição? Se você olhar aí a tabelinha, quais jogos teve mais repetição de gols? É 5 jogos que teve 0 gols. Então a moda é 0, porque apareceu 5 vezes ela. Quem foi que mais apareceu foi ela. Agora, eu quero saber a mediana também. A mediana, esse cara chamou de Y. E a mediana é o cara do meio. Galera, só que eu nem sei quantos jogos tem. Eu precisava saber quantos jogos tem, ó. Então vamos somar aqui, ó. Somando 5, 3, 4, 3, 2, 2, 1, você vai chegar em 20 jogos. Perceba que já está em ordem crescente, já está num hall. Então, se eu tenho 20 dados, lembra, 20 é par, então não tem alguém no meio. Tem 2 caras no meio. Então eu vou pegar o quê? Vou pegar os 2 valores centrais e fazer só a média aritmética. Então eu tenho que pegar o 10º valor mais o 11º valor e dividir por 2. Ivan, mas eu não sei onde está o 10º e o 11º. Galera, você pode fazer aqui a frequência acumulada e acumulando. Ó, eu sei que do primeiro jogo ao 5º, você teve 0 gols. Aí depois, ó, do 6º mais 3, então do 6º ao 8º, você teve 1 gol. Depois somando mais 4, até o 12º, você teve 2 gols. Depois, até o 15º, 3 gols. Depois, até o 17º, 4 gols. Depois, até o 19º, 5 gols. E o 20º teve 7 gols. Então, se eu quero saber o 10º e o 11º, tá aqui, galera, ó. Do 9º até o 12º, todos eles tiveram 2 gols marcados. Então vai ficar 2 mais 2 dividido por 2. A nossa mediana é o próprio 2. E por fim, eu preciso calcular a média, que ele chamou de x, né? A média aqui é ponderada, perceba. Ah, mas não tem peso, Ivan. Não, mas ele tem a frequência, o quanto aparece. Então eu tenho aqui, ó, 5 vezes o 0, mais 3 vezes o 1, mais 4 vezes o 2, mais 3 vezes o 3, mais 4 vezes o 2, mais 5 vezes o 2, mais 7 vezes o 1. Tudo isso dividido pelo número da frequência, soma os 20 jogos que a gente teve. Tudo bem? Que dá 0, isso vai chegar em 45, dividido por 20, 2,25. Então a moda 0, a mediana 2 e a média 2,25. Logo,
a moda é menor que a mediana, que é menor que a média, você chega na letra D. Perfeito? E para a gente finalizar hoje, a gente vai falar sobre medidas de dispersão. Galera, eu vou colocar a fórmula aí, você vai entrar em choque, né? Você olha a fórmula, meu Deus, o que é isso, Ivan? Não tem como ver isso aí. Que isso? Né? A variância é uma média dos desvios ao quadrado. E o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Galera, você não precisa calcular isso. Na verdade, isso nunca foi cobrado. Para falar bem a real, foi cobrado no Enem PPL há 2 anos atrás. Mas somente nele. O que isso é cobrado é o seguinte. O que é a variância e desvio padrão? A gente chama de medida de dispersão é o seguinte. A gente tem uma distribuição de dados e a gente quer ver se esses dados são heterogêneos ou se eles são homogêneos. Ou seja, se eles variam demais ou se eles variam pouco. Por isso o nome variância. Tudo bem? Agora, se um dado tiver uma variação muito grande, ele tem uma alta variância, né? Logo, ele tem um alto desvio padrão. Se o dado for mais homogêneo, tem uma variância pequena, mais regular, ele tem uma baixa variância, necessariamente um baixo desvio padrão. Então fica aqui a última dica de ouro para você. Quanto maior o desvio padrão, menos regular é essa distribuição. E quanto menor o desvio padrão, mais regular ela é. Lembre-se, se as médias forem iguais, quanto maior o desvio padrão, menos regular essa distribuição. E quanto menor o desvio padrão, mais regular ela é. E você consegue fazer uma questão só de olhar, não precisa conta alguma. É a última questão que eu vou fazer com vocês. Ele dá umas notas, fala de candidatos de um concurso de 2 candidatos e pergunta quem é o candidato mais regular. Não importa quanto acertou em matemática, quanto acertou em português, não importa nada. As médias dos dois são iguais, então o mais regular é quem teve o menor desvio padrão. Portanto, Marco, pois teve um menor desvio padrão, isso está na letra B. Perfeito, galera? Então é isso, galera. Chegamos ao fim dessa nossa aula. Fique de olho na Jornada Enem. Se você gostou do vídeo, compartilhe com todo mundo aí que possa interessar. E continue acompanhando a gente nas redes sociais do COC. É nóis, tamo junto e valeu!